Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes ao julgar as duas ADIs, a 2110 e a 2111. Vejam, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, ele sabia da articulação do presidente do STF, o ministro Barroso, junto com o ministro Zanin e outros ministros que não foram tão combativos, mas também deram seus votos. Vejam só que o ministro Alexandre de Moraes, ao julgar essas duas ADIs, ele trabalhou o tempo todo tentando defender o tema 1102 do recurso extraordinário. E falando que ali estava pendente só de analisar a omissão, a obscuridade e a contradição. E que também deveria zelar pela segurança jurídica. Porque no mérito daquele recurso extraordinário, que formou o acórdão, já tinha sido apreciado por a turma, pela formação anterior do STF. Ou seja, tinha o ministro Marco Aurélio, o Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber. E agora tem uma outra formação, que tem ministro aí que não podia julgar esses recursos extraordinários, ou seja, não podia julgar os embargos de declaração, mas por via reflexa, esses ministros que votaram no julgamento dessas ADIs também estavam destruindo o tema 1102. E é isso que o ministro Alexandre de Moraes não concordou, e ele dá o seu voto trabalhando em cima disso aí. Vejam só o voto do ministro Alexandre de Moraes, que merece todo o nosso respeito. Ele lutou por todos aposentados. Se esse tema foi destruído pelo entendimento dessa nova formação do STF, mas ele não compartilhou com esse julgamento dessas ADIs ao que no tocante a esse recurso extraordinário, a esses embargos de declaração. Vejam o voto dele para vocês analisarem quanto ele foi combativo nesse julgamento. A regra de transição, o que ela pretende é beneficiar o segurado. Então, se fez uma regra de transição para que ele não fosse prejudicado em determinados casos. Ocorre que, na aplicação da regra de transição, determinados segurados tiveram prejuízo. E a questão que se coloca, inclusive em relação à constitucionalidade, é se esses que tiveram prejuízo, eles poderiam optar pela regra geral, pela regra definitiva. Então, olha, a regra de transição foi feita para que eu não sofresse um prejuízo. Só que no meu caso específico, a aplicação dessa regra de transição me prejudicou. Eu opto, então, para regra geral. Isso foi discutido no recurso extraordinário e isso, tudo indica, é o que será discutido aqui nessas duas ADIs. Então, nesse ponto, o objeto principal da discussão é a definição se o segurado do INSS, que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da lei nova, foi 26 de novembro de 99, se esse segurado ele tem o direito de optar para o cálculo do seu salário de benefício, de optar não pela regra transitória que o prejudica, mas pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, da Lei 8.213, quanto isso lhe for mais favorável, para lhe assegurar não um prejuízo, mas sim um benefício mais elevado. Não há aqui a discussão de se mesclar regras. Essa situação de determinado segurado, vamos aplicar uma parte da lei anterior, outra da lei atual. Não. A nova lei trouxe a regra que vale para todos, permanente, e uma excepcionalidade que era a regra de transição para, repito, evitar prejuízos aos segurados que estavam na transição. Ao se aplicar essa transição, ficou constatado que alguns que deveriam ser beneficiados foram prejudicados. O que eles pedem? E o que pede, a meu ver, a interpretação aqui conforme a Constituição do artigo 3º. Se a regra de transição veio para impedir prejuízos,
e ela gera prejuízos, vamos aplicar a regra permanente. Não vamos inventar uma regra, não vamos para outra lei, não vamos aplicar uma mistura de leis, vamos simplesmente afastar a excepcionalidade que tinha uma única finalidade: impedir prejuízo. Se ela não está cumprindo a sua finalidade, que se dê a opção ao segurado de pedir a aplicação normal para a regra permanente, que seria aplicada para todos. E repito, exatamente para evitar que haja prejuízo no benefício. Dessa forma, presidente, para aqueles todos filiados no regime geral de previdência social, até a data da publicação da lei, evento 26 de novembro de 99, criou-se uma regra de transição para excluir do cálculo do benefício os salários de contribuição anteriores a julho de 94. E por que o legislador fez isso? E as discussões legislativas, todas. Porque no cálculo se pretendia evitar que aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 95, ou seja, 5 anos e meio antes da aprovação da lei, a ideia é que esses salários iriam atrapalhar a média, porque eram salários defasados. Então a regra de transição afasta para não gerar um prejuízo tão grande ao segurado. Só que em algumas hipóteses, se contar a regra geral, não afastando esses salários de contribuição anteriores a julho de 94, em algumas hipóteses, isso mantém um benefício melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Beneficiados não. Inúmeros segurados não teriam sido prejudicados. Agora, o legislador quis ajudar. Só que ao tentar ajudar, todos prejudicou muitos. Se extirpássemos a regra de transição, esses muitos teriam o mesmo tratamento. Eu faço questão de insistir nisso, porque eles não estão pedindo um tratamento especial, o mesmo tratamento que todos os demais. Vossa Excelência, de uma parte, Mr. Alexandre, estamos todos aqui acompanhando atentamente o voto de Vossa Excelência. É uma matéria que demanda essa minudência percussiente. Se bem compreendi, Vossa Excelência está a dizer que não há aplicação concomitante das duas regras. Há uma possibilidade de escolha diante da situação que se apresentar por parte do segurado. É disso que... Exatamente. Não se misturam critérios, não se misturam regras. Aqueles segurados que até a data já eram filiados até 99, novembro de 99, qual foi o pensamento do legislador? Eles já estão segurados. Daqui para frente, é uma regra permanente. Mas e esses todos? Se nós aplicarmos essa regra, eles serão prejudicados. Então vamos excluir, pegar 5 anos, vamos excluir os salários de contribuição antes de 94, porque aí eles não serão prejudicados. Mas houve um prejuízo. Então, qual é a proposta da interpretação? Que é exatamente o que ocorreu no RE, na repercussão geral. O segurado deve ter a opção de falar, não, eu quero a aplicação da regra geral. Quer dizer, ele não vai pedir uma outra norma, uma interpretação que A com B, não. Eu agradeço, em outras palavras, eu agradeço o que o legislador fez por mim para melhorar a minha situação, só que eu quero ser tratado igual a todo mundo. Eu quero ser tratado igual a todo mundo. Eu quero a regra geral em todos os salários de contribuição. Porque aí ele não é prejudicado. Exatamente isso. Não há mistura de regras. Não se mistura a regra permanente com a regra transitória. Acabou qualquer desculpa para não comprar mais barato. Desde o consumidor é na Casas Bahia. Aqui, obviamente, para aqueles que ingressaram no sistema pós-99, aí a regra não há opção. Aí a regra sempre, a regra permanente. Mais recentemente, a reforma da Previdência
vigência, né, já citada emenda constitucional 103, de 12/11/2019, estabeleceu que esse limite fixado em julho de 94, que era a regra transitória, passasse a ser regra permanente até que a lei disciplinasse a matéria. Eu cito aqui o artigo 26. Na exposição de motivos do projeto de lei 1527, 99, convertido na lei 9.876, também de 99, que estamos discutindo, esclarecemos, e veja, ministro Aquino, por que essa exclusão antes de 94? A exposição de motivos fez questão de esclarecer que a intenção da regra de transição, ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94, a intenção era preservar o valor das aposentadorias dos efeitos deletérios dos altos índices de inflação do período anterior patamar. Então, uma bondade que acabou virando uma maldade em muitos casos. Não em todos os casos, mas no meu voto na repercussão geral eu demonstrei uma bondade que se pretendia ao afastar os salários de contribuição antes de 94, em virtude da alta inflação, uma bondade que para os casos onde o valor da aposentadoria é menor, essa bondade virou maldade. Para os valores maiores, todos os valores maiores dos segurados, eles optam pela regra de transição. Os valores menores, até 1.300, os valores menores que foram prejudicados. Porque o legislador, ele fez na média, ele contou na média. E na média, realmente, presidente, na média, a regra de transição seria boa para todos. Na hora que aplicou no mundo real, os valores mais altos dos segurados optaram não, porque não havia possibilidade de opção, mas foram beneficiados realmente. Os valores mais baixos não. Então o que eles pretendem é, me aplique a vontade no serviço, me aplique a regra geral, me aplique a maldade geral, vamos dizer assim. Por favor. Peço desculpa a Vossa Excelência, me disparce, mas, portanto, depreendendo, Vossa Excelência está sustentando que não há contradição entre o que a maioria lançou o voto no recurso extraordinário e aí a matéria que é objeto dessas ADIs. Portanto, lá nada arrasta a compreensão para o julgamento dessas ações. Exatamente. No momento inicial, nada, porque na ADI, o que foi pedido, o que estamos julgando é a regra de transição é constitucional, especificamente o artigo 3º, e já a grande maioria já tinha dito, é constitucional. Na repercussão geral, nós, por maioria, 6-5 dissemos. Na verdade, os 11 disseram. O artigo 3º é constitucional. Exatamente da mesma maneira que estamos a fazer aqui. Só que, certo, a regra de transição é constitucional, mas, quando a regra de transição não for benéfica, na verdade, quando a regra de transição prejudicar o segurado, ele tem a opção pela permanente. Não retira a constitucionalidade da regra de transição. Porque eu volto aqui a insistir, a exposição de motivos e toda a discussão do processo legislativo, tanto a exposição de motivo quanto a discussão, foram muito claras em dizer, antes de 94, antes de julho de 94, a inflação era muito grande. Então, isso vai prejudicar o segurado. Vamos excluir, como realmente, eu volto a dizer, prejudicaria os valores mais altos dos segurados. Mas os valores menores, eles foram prejudicados pela regra de transição. Em outras palavras, era melhor ter deixado, principalmente para aqueles que mais necessitam, era melhor ter deixado só uma regra, a regra permanente. Porque aí não haveria tratamentos diferenciados e prejuízo. E eu cito aqui expressamente a exposição de motivos que diz uma das mudanças mais importantes introduzidas aquela exposição de motivos, uma das mudanças mais importantes introduzidas pelo projeto de lei refere-se à ampliação do período de contribuição computado
adotado para efeito de cálculo do valor de benefícios. Propõe-se que ele cubra o período decorrido desde junho de 94 até o momento da aposentadoria, para os que se aposentarem a partir da promulgação desse projeto de lei. E aqui o importante. O referido período de contribuição será progressivamente ampliado até abranger toda a trajetória salarial dos futuros aposentados. O período arbitrado inicialmente coincide com o período de reduzidos níveis de inflação, como o Plano Real, o que permite minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. Essa é a ideia. Essa foi a ratio do legislador para a regra de transição. Então, se isso, mesmo com isso, acaba prejudicando, e repito, prejudicando as aposentadorias de menor valor, a interpretação conforme a Constituição deve se dar no sentido de que para esses é possível a opção pelo regime geral. Eles não querem de maneira alguma um benefício, uma excepcionalidade. Eles só querem ser tratados igual todos os demais que se aposentaram a partir de novembro de 99. Esse é o pedido. Essa é a discussão. Cito ainda outros trechos, que não vou cansá-los aqui, mas a exposição de motivos repete que essa medida de exclusão para aqueles já aposentados, essa medida de exclusão dos períodos anteriores ao Plano Real, 94, veja, é uma medida com forte conteúdo de justiça social. Não é possível uma medida de justiça social prejudicar exatamente aqueles segurados que têm os valores menores de aposentadoria. E repito, não foi, eu brinquei de uma bondade que vira uma maldade. Na verdade, o erro de cálculo foi que o legislador, ao estabelecer, ele pegou a média. E ao pegar a média, todos seriam beneficiados. Só que foram beneficiados aqueles da média para cima. Os da média para baixo, os menores aposentadorias, acabaram sendo prejudicados. Ao analisar, porque esse assunto é de 99, ao analisar as leis supramencionadas, 99, as alterações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível aos que se filiaram ao regime anterior, antes da edição de 99, optar pela regra definitiva. Ou seja, essa opção o STJ entendia não ser possível no início. Mas o próprio Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento no recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos, exatamente que deu origem ao acórdão recorrido na nossa repercussão geral, o próprio STJ, repito, no recurso especial, já na sistemática dos recursos repetitivos, revendo os precedentes anteriores, ressaltou a necessidade de interpretar-se a regra de transição de forma mais consentânea com o objetivo que orientou o legislador. Eu repito, como disse, lendo a exposição de motivos, uma regra de justiça social e a ideia de beneficiar o segurado expurgando o período pré-Plano Real, porque os índices inflacionários eram muito grandes. E o STJ, a partir disso, fixou exatamente que, na pior, abre aspas, na pior das hipóteses, a norma transitória não se aplica aos segurados antigos quando implicar tratá-los de modo pior do que o novo segurado. Se a regra de transição veio exatamente para impedir que ele fosse tratado de forma pior, veio beneficiá-lo, se a aplicação prática dessa regra acaba piorando a sua condição, não será possível, e a partir disso,
o STJ definiu a matéria em termos constitucionais e esse recurso veio, é o nosso recurso extraordinário à repercussão geral julgada e a partir da interpretação do artigo 3º. A partir, então, da leitura, dessa leitura que fiz 2 trechos somente, da exposição de motivos do projeto que originou a Lei 9.876. Dos vários argumentos do acórdão do STJ, analisando essa questão da justiça social, da igualdade, da segurança jurídica, da vedação ao retrocesso, da impossibilidade daquele, porque isso também é muito importante, aquele que já tinha o direito adquirido a aposentadoria, já vinha recebendo a sua aposentadoria, veio uma reforma, e sabemos todos da necessidade para que o INSS não quebre, o sistema de seguridade não quebre, da necessidade de reformas, mas aquele que já tinha a sua aposentadoria garantida, vem a reforma. A reforma prevê requisitos mais duros, o fator previdenciário mais duro. Ou seja, a situação vai piorar para quem será, ou se tornará mais difícil para quem se aposentar após 99, a lei diz. Para você que se aposentou antes, nós vamos garantir uma situação melhor com a regra de transição. E esse fica pior do que a regra geral, obviamente houve um erro aqui na aplicação da regra de transição. A regra transitória, a finalidade da regra transitória, ela favorecer principalmente os trabalhadores aposentados com menor escolaridade, com inserção menos favorável ao mercado de trabalho, que tivessem uma trajetória salarial mais ou menos linear, ou seja, os menores valores. Só que, infelizmente, isso não se demonstrou real na aplicação. Aqueles de menor escolaridade, aqueles que estavam na base do mercado salarial, dos valores salariais, acabaram sendo prejudicados. Então, em virtude disso, não é possível, ao meu ver, somente, e aqui é uma conclusão, eu diria, dupla, não tenho nenhuma dúvida de que, até pela exposição de motivos, pela intenção do legislador, não há inconstitucionalidade na regra de transição. Porque a regra de transição foi feita para não prejudicar quem já estava aposentado, para garantir os direitos de quem estava aposentado. Então não é possível declarar inconstitucional uma regra que foi feita para melhorar a situação. E em alguns casos melhorou. Agora, aqui não se discute a constitucionalidade somente, mas a sua aplicabilidade. Na hipótese que a situação do segurado piora, então nessa hipótese ele tem o direito constitucional de garantir o seu direito, a sua segurança jurídica, evitar o retrocesso social. Ele tem o direito e veja, ele tem o direito não a exigir regras que já foram revogadas. Ele tem o direito a uma opção simples. Eu quero ser tratado igual todos os segurados após 99. É só isso que eu quero. Dessa forma, presidente, para não cansá-los mais, eu concluo aqui no sentido de que é constitucional, é constitucional o artigo 3º, é constitucional as regras de transição, mas não é possível a aplicação, ou, diria, dentro do próprio contexto da lei, deve-se dar uma interpretação conforme nos moldes que nós já fizemos na repercussão geral. Ou seja, uma interpretação conforme no sentido de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99,
e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar pela regra definitiva. É só isso que ele quer, caso lhe seja mais favorável. Há um argumento do INSS que o impacto financeiro decorrente da aplicação dessa interpretação seria de 3,5 bilhões para o ano de 2020, agora já não mais, então, já houve economia de 3,6 bilhões, 16,4 bilhões para os últimos 5 anos, então 21, 22, 23, então também já houve mais economia, e 26,4 bilhões para o período de 2021 a 2029. Existem 3.045.065 aposentadorias por tempo de contribuição ativas desde 2009, e essa é a previsão do INSS, é que em torno de metade, exatamente a metade mais baixa, iria pedir a revisão. Em que pese os argumentos econômicos, aqui parece que é um ferimento gravíssimo ao direito de igualdade, à preservação da segurança jurídica, e o que se pretende é tão somente que se realize a opção. Porque os critérios definidos foram pelo legislador. O legislador estabeleceu. Então, o legislador, ele estabeleceu o impacto gerado, é o impacto do próprio legislador ao estabelecer a regra definitiva. O impacto seria muito maior se o legislador tivesse acertado, porque a regra de transição, o impacto seria maior ainda. O que houve realmente foi um erro na aplicação. Então, presidente, em resumo, aqui no dispositivo, eu julgo improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade, tanto a 2111 e a 2110, 2111, aí acompanhando o relator, o ministro Luiz Marques, ele julgou improcedente também, de modo a declarar a constitucionalidade dos artigos 3º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei 9.876, bem como dos artigos 25, 26, 29 e 67 da Lei 8.213, de 91, a redação que lhes foi conferida pela Lei 9.876, em relação ao artigo 3º, com essa interpretação conforme de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. É exatamente o texto aprovado pelo plenário na repercussão geral. Obrigado, presidente. Como vocês viram, esse foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele tentou o máximo, fez uma explanação magnífica, deu aula para todos os ministros, mostrou conhecimento, trouxe o entendimento do legislador desde o projeto de lei, trouxe a exposição de motivos, mostrando que não há nenhum tipo de incongruência, aplicação da lei definitiva para as pessoas que contribuíram com valores mais altos anterior a 1994. E deixou bem claro sobre a segurança jurídica, sobre a igualdade das pessoas. Porque da forma que estão votando, que votaram sadio e que estão querendo destruir esse recurso extraordinário, esse acórdão que já estava consolidado, pendente só dos embargos de declaração, é justamente tratar desigual os iguais. Porque todos os contribuintes são iguais. E aqueles que contribuíram com valores mais altos depois de 1999, essas pessoas foram tratadas de forma benéfica, em detrimento daquelas pessoas que aposentaram, que contribuíram com valores anteriores a 1994, valores maiores, que receberam os valores que aposentaram, excluindo todas aquelas parcelas anteriores a 1994. Isso que o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro. Tratou desigual os iguais.
para tratar igual, teria que ser a lei definitiva. E é isso que as pessoas que contribuíram com valores mais altos, anterior a 1994, que quer, que deseja, que seja tratado de forma igual. É isso que precisa ser analisado. Essa interpretação conforme a Constituição. Mas, infelizmente, nós temos os ministros populistas, que vou trazer para vocês em outros vídeos, para não ficar muito longo, sobre os votos desses ministros populistas. Para vocês verem que não traz nada de entendimento sobre matéria previdenciária e sobre matéria constitucional. Na verdade, traz só o entendimento político deles, tentando convencer no grito, como acontece hoje na política, como aconteceu nas campanhas. É isso que acontece, ganhar no grito. E a mesma coisa que eu quero fazer agora, ganhar no grito também. Trazer a política para dentro do STF. E um ministro como esse, que traz a lei, mostra a interpretação, vai ser vencido pela maioria dos populistas. Infelizmente, é isso que acontece. Fica difícil alguém que conhece a matéria hoje, alguém que saiba mostrar como se deve aplicar a matéria, para trazer para humanizar a aplicação da matéria, concorrer com pessoas como essas pessoas populistas que vocês vão ver depois em outros vídeos. É o que eu tenho para mostrar para vocês. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Essa explanação do ministro Alexandre de Moraes é uma aula para todos nós, porque ele trouxe nuances aqui que pouca gente sabia disso aí. Até pessoas da área previdenciária não tem essa noção toda que ele trouxe. Foi uma matéria magnífica, de forma, uma explanação impecável, que merece guardarmos vídeos como esses e analisar a cada momento. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.